Sejam bem-vindos ao Clube Livro Legacy. Hoje nós vamos explorar os capítulos 3 e 4 do livro O Desafio de se Expor. O capítulo 3 fala muito a respeito de algo profundo, que é sair das periferias da nossa vida e ir para o centro daquilo que realmente precisa ser tratado. O autor ele mostra que muitas vezes nós lidamos com nossos problemas de forma superficial. A gente chama o pecado de dificuldade, de problema, e a gente evita encarar a raiz daquilo que está errado dentro de nós. Ele usa muito a história do homem da mão ressequida, quando Jesus vem para o meio, ou seja, não basta a gente ser tocado, não basta apenas melhorar um pouco. Jesus chama para exposição, para sair do escondido, para ir para o centro, onde todos podem ver. Isso tem um significado espiritual muito forte. Vir para o meio é sair das sombras, é parar de se esconder, é encarar a verdade sobre você mesmo. O capítulo também vai falar sobre muitas pessoas que sabem o que precisa ser resolvido, mas preferem tratar de forma superficial, evitando dar nome para o pecado. Só que enquanto o reconhecimento verdadeiro, aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, não é feito, não tem transformação. Existe uma fase central que não há cura para quem não reconhece ser doente. O autor ele reforça que o centro é Jesus e Jesus é a luz, e na luz tudo é revelado. Por isso que muitas vezes a gente evita esse lugar, porque a luz expõe a gente, né? E realmente nós somos, mas é exatamente nesse lugar de exposição que acontece a cura, a restauração, a libertação. Ou seja, o processo ele começa quando a gente decide parar de rodear o problema e a gente tem coragem de ir direto ao ponto com sinceridade, com transparência, arrependimento, e o arrependimento verdadeiro. No fim, a mensagem ela é muito clara e diz que não dá para a gente viver uma transformação real enquanto a gente continuar escondendo aquilo que precisa ser tratado. Já o capítulo 4 continua nessa mesma linha, né? E aprofunda um pouquinho mais o desafio. E o autor mostra que se expor não é um evento, ele é um processo. E chega um momento em que Deus vai pedir para a gente o mais difícil, não só sair da sombra, mas expor claramente aquilo que está deformado. Ele volta à mesma história e destaca o momento de Jesus que diz, estende a mão. Ou seja, agora não é só estar no meio, é mostrar exatamente onde está o problema. Já o capítulo que expor aquilo que está mal resolvido entre nós não é natural. A tendência é a gente esconder, justificar, maquiar. Mas o texto lá ele é bem claro, diz que enquanto a gente não quebra silêncio, não vai ter cura. Já existe um princípio bem forte aqui que diz que quem cobre o pecado não prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O capítulo também traz uma ideia que muitos estão travados espiritualmente, sem avanço, sem crescimento, e justamente porque mantém essas áreas escondidas na sombra. Isso gera um desgaste, um peso, uma vida espiritual bem seca. E o caminho é claro: confissão, transparência, quebrantamento. Já o capítulo... Confessar não é fraqueza, é um caminho de cura. E Deus trabalha os homens que têm coragem de se expor, de reconhecer sua real condição e de parar de viver de aparência. Eu quero te incentivar a continuar se dedicando e lendo esse livro, que a leitura é leve, direta, fácil de entender, mas ao mesmo tempo ela é profundamente confrontadora. É o tipo de conteúdo que vai levar a gente tem que levar a sério, que pode ajudar a gente a se tornar um homem melhor, um homem mais maduro, mais alinhado com aquilo que Deus espera da gente. Então continue firme. E a gente se encontra no próximo encontro com a leitura dos capítulos 5 e 6. Final, a mensagem é bem direta, né, e confrontadora. Não existe restauração sem exposição. Não existe cura sem a gente quebrar aquele silêncio dentro da gente. E só quando a gente vem para o centro da verdade, da luz, a gente consegue dizer: Senhor, esse é meu problema, essa é a raiz, e isso precisa ser tratado. E é esse lugar que Deus começa a agir. Quero te incentivar a continuar lendo, se dedicando a esse livro. A leitura é leve, mas ao mesmo tempo ela vai nos ajudar a sairmos da sombra e entrarmos na luz. É o conteúdo que a gente consegue ser melhor, que a gente consegue ser mais maduro, que a gente consegue entender mais daquilo que Deus quer pra gente. Permaneça firme. E os capítulos 5 e 6 estão na sequência.